Queridos, eu quero cumprimentá-los com a graciosa paz, amém? Uma alegria estar aqui com os irmãos, para juntos, mais uma vez, cultuarmos ao Senhor. Obrigado aos pastores pelo convite e também pela conferência. Deus em Cristo abençoe os senhores. Eu quero ler com vocês a Escritura. Vamos ler alguns textos. Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 12. Não, capítulo 13, versículo 12. Ou então o inverso, né? É 12, versículo 13. Vamos ler o 12 e o 13. Está escrito assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dar de beber em um só Espírito. O outro texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim, Atos 1, 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo 8 também, para podermos consumar aqui em textos de inicial. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins. Não, Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Queridos, nossa proposta esta noite é pensarmos um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo e essencialmente em um aspecto desse batismo, que é o aspecto missionário, que é o aspecto da missão da igreja. Mas, antes mesmo que a gente entre de concreto no aspecto da missão da igreja, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês algumas questões em torno da questão do batismo no Espírito Santo. O material que eu passei para o pastor desta noite é um pequeno resumo da perspectiva pentecostal sobre essa questão do batismo no Espírito Santo. E por que você passou a igreja pentecostal? Porque a vossa igreja é uma igreja pentecostal. E inclusive na questão do batismo no Espírito Santo, é nessa perspectiva também que a vossa igreja crê. Então eu vou dialogar um pouquinho sobre como é a perspectiva pentecostal à luz da Escritura, e vou trazer também um pouquinho alguns aspectos de como outras tradições entendem essa leitura. Ok? Vamos então a esse ponto. No mínimo vamos trabalhar aqui 3 a 4 aspectos desse batismo. Primeiro, a sua natureza. O batismo no Espírito Santo, o que é de fato. Segundo, vamos trabalhar aquilo que é conhecido como evidência inicial desse batismo. Digamos, o que evidencia na Escritura aquilo que chamamos de batismo no Espírito. Terceiro, vamos trabalhar um pouquinho sobre o propósito deste batismo. Vão ser os 3 focos aqui esta noite: a natureza do batismo. Segundo, a evidência do batismo. A natureza. Segundo, a possível subsequência. Terceiro, a evidência. E quarto, então, o propósito desse batismo, que é o foco principal na questão da missão. Quando estudamos a palavra batismo no Espírito Santo, nós vivemos algo que acontece como eu expliquei na parte da manhã. O que é? Precisamos entender a expressão batismo no Espírito Santo a partir do que? Do contexto em que aquela palavra está inserida. Digamos, a partir de uma leitura bíblica, da teologia bíblica. O que é pensar a teologia bíblica? Dentre os muitos aspectos que dizem a teologia bíblica, um deles é trabalhamos o quê? Um assunto
a partir dos termos de cada autor da Escritura. Digamos, o que é que Lucas está querendo dizer quando ele usa a expressão batismo no Espírito Santo? E também temos que tentar entender, por exemplo, o que é que Paulo está querendo dizer quando usa a expressão batismo no Espírito Santo. Depois que a gente entendeu que Lucas e Paulo estão trabalhando, aí então poderemos colocar Lucas para dialogar com Paulo. Nunca colocá-los para dialogar sem antes compreender o que Lucas quer dizer, o que Paulo quer dizer, e depois então dialogar com eles, e ali então seria uma teologia sistemática. Portanto, e já que de fato é Paulo e Lucas que são os autores que no Novo Testamento usam essa expressão, batismo no Espírito, batismo com o Espírito. Lucas menciona talvez 6 vezes a expressão batismo no Espírito e possíveis derivados. Paulo menciona uma única vez. E é interessante que historicamente a igreja fez o quê? Fez a mesma coisa que falamos aqui na parte da manhã. Leu a expressão em Lucas à luz de Paulo. Quer dizer, Lucas usa no mínimo 6 vezes a expressão batismo no Espírito. Paulo usa uma única vez, e a conclusão que alguns acadêmicos chegaram, qual é? É que batismo no Espírito é aquilo que Paulo diz que é. Onde é que Paulo usa a expressão batismo no Espírito? 1 Coríntios 12, 13, onde ele diz que nós somos batizados no mesmo Espírito. E a pergunta é, ali, Paulo quando fala disso, está se referindo ao quê? Está se referindo a sermos inseridos no corpo de Cristo. Portanto, está se referindo à regeneração. Mas a pergunta que não se cala é, o batismo no Espírito Santo é de fato regeneração? Se lemos apenas em Paulo, e se apegamos naquilo que Paulo está chamando de são batizados no mesmo Espírito, em um único Espírito, poderíamos dizer que sim, o batismo no Espírito, ali em Paulo fala de regeneração. Mas e em Lucas? Quando nós lemos a expressão batismo no Espírito em Lucas, nós percebemos claramente que a terminologia em Lucas tem outro sentido. Sério. Vamos aqui pensar em Lucas. Você está com a Bíblia ali? Vamos abrir Atos, por gentileza. Veja Atos, capítulo 1, versículo 5. Jesus disse, João batizou com água para arrependimento. Vocês vão ser batizados no Espírito, não muito depois desses dias. Correto? Jesus está prometendo que os seus discípulos, em Atos 1, seriam batizados no Espírito, não muito depois daqueles dias. Aquilo que no versículo 5 de Atos, capítulo 1, Jesus chama de batismo no Espírito, no mesmo capítulo, versículo 8, algumas horas depois, Jesus vai chamar de quê? Vai chamar de revestimento de poder. Atos 1, 8. Vocês serão revestidos de poder. Olha, aquilo que ele chama de batismo em Atos 1, 5, em Atos 1, 8, Jesus chama de quê? De revestimento de poder. E é interessante que isso é também mencionado, por exemplo, em Lucas 24, 49. E Cristo usa a expressão o quê? Serão revestidos de poder também. Fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Digamos, aquilo que em Atos 1:5 Jesus chama de batismo no Espírito, em Lucas 24:49 e em Atos 1:8 Jesus chama de quê? De revestimento de poder. O que vai acontecer? Chega Atos 2. Perdão, queridos, aqui o meu atador desatou.
Continuando. Chega então a Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, aquilo que no versículo 5 do capítulo 1, Jesus chamou de bater no Espírito, vai se cumprir em Atos 2. Atos 2 é o cumprimento daquilo que Cristo disse que iria acontecer em Atos 1, 5. Vocês serão batizados no Espírito não muito depois desses dias. Quando chega em Atos 2, o que acontece? Eles são cheios do Espírito. E não aparece ali nada de regeneração, até porque regeneração não é visível quando ela acontece, é invisível. Quando se cumpre aquilo que Cristo chamou de batismo, em Atos 2, o que vai acontecer? Aparecem dons espirituais, digamos, questões carismáticas. Eles são cheios do Espírito e eles falam o quê? Em outras línguas. Veja a terminologia batismo no Espírito e veja a linguagem de Lucas. Em Lucas, o batismo no Espírito é visto por Cristo como um revestimento de poder, e quando ele se cumpre em Atos 2, também há o que? Há manifestações carismáticas, línguas estranhas. Aí então Pedro vai fazer o quê? Vai responder quando perguntam para eles: Ô Pedro, ou vocês estão bêbados? Isso é o que é? E ele vai dizer: isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Olha que interessante. Joel 2 não é a única promessa de derramamento de Espírito no Antigo Testamento. Ezequiel, por exemplo, capítulo 36, veja aí por gentileza, Ezequiel 36, nos versículos de número 24, alguém pode ler por gentileza ali? Vamos abrir aqui para a gente achar, para vocês compreenderem um pouquinho o que eu estou tentando dizer aqui. Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículos 24 e 25. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, guardarei os meus juízos, e os observareis. Claramente aqui em Ezequiel, a promessa do Espírito aqui tem a ver com o quê? Com regeneração. Porém, o meu Espírito e terá um novo coração. É regeneração. Agora, é interessante que Pedro, aquilo que eles estão vivendo em Atos 2, ele não vai se referir a Ezequiel. Não vai se referir como fosse regeneração em Ezequiel. Vai se referir à profecia de Joel, que é uma profecia muito carismática. Derramarei o meu espírito e vai ter o que é? Profecia, vai ter sonho, vai ter visão. Se o batismo no espírito aqui em Atos 2 fosse regeneração, no mínimo, Pedro iria fazer o quê? Iria usar como referência a promessa de quê? De Ezequiel, capítulo 36, onde a promessa de quê? É de regeneração. Mas Pedro recorre a uma promessa do que? Carismática. Portanto, em Lucas, que é o homem que mais usa a expressão bater no Espírito Santo, as terminologias lucanas de bater no Espírito Santo estão muito relacionadas ao que? A uma experiência de natureza carismática. Portanto, podemos dizer que em Lucas, o bater no Espírito não é regeneração. Em Lucas, o batismo no Espírito é algo relacionado à capacitação. Tanto em Joel, que tem a promessa, são capacitados para profetizar, para ter sonhos e ter visões, como em próprio Atos, capítulo 1, versículo 8, a ideia é que de um revestimento. Portanto, podemos dizer que o batismo no Espírito Santo
não é a regeneração. Isso quer dizer o quê? Quando Paulo diz, são batizados no mesmo Espírito, a ideia de Paulo ali é que o Espírito Santo é o agente do batismo. Digamos, é o Espírito que nos mergulha no corpo de Cristo. É o Espírito que nos enxerta na videira que é Cristo. Isso ali é regeneração. Agora, quando Lucas fala de batismo no Espírito Santo, está falando de quê? De algo que é uma capacitação. Portanto, podemos dizer que o batismo no Espírito Santo não é regeneração. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação divina. Esse é o primeiro ponto fundamental. O segundo ponto é que o batismo no Espírito Santo não é só a regeneração, é algo distinto à regeneração e também é, no mínimo, logicamente posterior à regeneração. Todo cristão, ele tem o Espírito, mas nem todo cristão é batizado no Espírito. Por quê? Porque quando eu sou regenerado, eu recebo o Espírito, na verdade, eu sou regenerado pelo Espírito. Isso é 1 Coríntios 13, 12 e 13. Agora, o batismo no Espírito está em Atos, que é algo posterior à conversão ou à regeneração. E como é que a gente chega a essa conclusão? Como é que nós podemos perceber que o batismo no Espírito é uma capacitação posterior à conversão? Olhando para o texto bíblico. Como? Voltamos aqui para Atos novamente. Veja, em Atos, os homens que foram batizados no Espírito no capítulo 2, eles já eram cristãos. Pedro, João, André, Filipe, Maria, mãe de Jesus, já eram cristãos. Como é que a gente consegue perceber que já eram cristãos? Por exemplo, João 15, Cristo diz, vocês já estão purificados pela minha palavra. Como é que a gente consegue perceber que eles já eram salvos ou regenerados? Cristo disse, não se alegram, lá em Lucas, porque expulsam os demônios. Se alegram porque vossos nomes estão escritos onde? No livro da vida. Terceiro ou quarto, como é que a gente percebe que eles já eram cristãos? Atos 1,14. Eles estavam em oração. Orando, fazendo o quê? Aguardando a vinda do Espírito. Se o batismo ali fosse regeneração, a pergunta que não se cala é: você já viu alguém pedir em oração a regeneração? Regeneração não é algo que nós pedimos. Regeneração é algo que o Espírito faz em nós. Portanto, se eles estão pedindo o Espírito, eles já eram regenerados. Eles já eram cristãos. Só que eram cristãos que não tinham ainda o que? Recebido o batismo no Espírito Santo. Como é que nós percebemos, por exemplo, que eles já eram cristãos? É só olhar para Atos 1. Eles estão ali, o que? Ouvindo Cristo, aprendendo de Cristo. Eles já estão ali sedentos pela palavra, obedecendo ao Senhor. Portanto, podemos dizer que os irmãos no Pentecoste não eram ímpios que receberam a regeneração no Pentecoste. Não, eram cristãos regenerados que foram o quê? Revestidos de poder. E como é que a gente consegue ainda ver isso? No próprio livro de Atos, por exemplo. Em Atos encontramos outros grupos que viveram algo muito semelhante. Atos 8, por exemplo, Filipe vai em Samaria, prega o Evangelho, diz a Escritura, que eles creram em Jesus. Quer dizer, se creram, eram salvos. Mas diz a palavra, que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Pedro veio e fez o quê? Com João, colocaram a mão sobre eles, e eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Veja como, se a gente pensar que os irmãos em Samaria não eram ainda regenerados, mesmo crendo em Cristo, então podemos dizer que a regeneração acontece por quê? Pela imposição de mãos. Por quê? Porque Pedro e João fizeram o quê? Colocaram a mão sobre eles, e veio o Espírito.
Mas não, a regeneração não é algo visível, é algo que ocorre de forma invisível no nosso interior. Quando Pedro e João colocam a mão sobre eles, o que vai acontecer? Eles são o quê? Cheios, ou então revestidos, uma experiência posterior à conversão. O mesmo acontece em Atos 10, na casa de Cornélio. Jesus de Cornélio era um homem temente a Deus, e fez o quê? O Espírito, eles estavam cultuando, o Espírito foi chamar Pedro. Olha, vai ver aqui homens, segue eles. Cornélio era temente a Deus, já servia ao Senhor, e diz a palavra, que quando eles estão cultuando, o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Veja como gente já convertida, experimenta o quê? Uma experiência posterior à conversão. O que podemos dizer é que não é possível ter regeneração sem ação do Espírito Santo. Portanto, se eles já eram convertidos ou regenerados, é porque eles tinham o quê? O Espírito Santo. Quando vem com Pedro, é o quê? É o revestimento de poder, é o batismo no Espírito, é o enchimento do Espírito. Também vemos isso aonde? Em Atos 19, Pedro e Paulo chegam em Éfesos e encontra 12 discípulos, e a Bíblia diz mesmo isso, 12 discípulos de Cristo. E Paulo pergunta para eles: já recebeste o Espírito Santo? Falou que é? Nem vamos falar dele, não só o batismo de João. E então Paulo, eles já eram discípulos. Se já eram discípulos, já eram crentes, já seguiam a Cristo. E então Paulo faz o quê? Ora por eles. Eles são o quê? Cheios do Espírito Santo. E falam em línguas e começam a profetizar. Portanto, quando olhamos para Atos, para Lucas, o que se percebe é o quê? É que o batismo no Espírito é uma capacitação da parte de Deus aos cristãos que ocorre posteriormente à conversão. Por quê? Porque temos vários relatos na Escritura de gente já convertida que é depois o quê? Que depois recebe esse derramar do Espírito, esse revestimento de poder. Por isso podemos dizer que todo cristão tem o Espírito Santo, mas nem todo cristão foi revestido de poder pelo Espírito, nem todo cristão foi batizado pelo Espírito Santo. E temos que dizer, esse batismo é para todos. Todos podemos ser batizados pelo Espírito Santo. É por isso que Pedro diz, esta promessa é para vós, para os vossos filhos, e todos quanto o Senhor chamar. O Senhor nos chamou, o Senhor me chamou, o Senhor te chamou. Portanto, todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, à luz da Escritura, em Atos dos Apóstolos, o que podemos dizer é que o batismo é um derramamento que é carismático e posterior à conversão. E ali vem então um assunto que é delicado e é problemático em termos de ser briguento. Qual? Que é a evidência deste batismo. Como é que a gente consegue perceber que alguém de fato foi batizado pelo Espírito? Isso em teologia é chamado de evidência inicial, ou ainda também conhecido como sinal. Digamos, algo que ocorre uma vez, que pode não ocorrer mais. O que acontece? Quanto à evidência inicial, é comum na tradição pentecostal, cresce que a evidência é o falar em língua dos estranhos, embora não é unanimidade também entre os pentecostais. Há pentecostais que entendem que as línguas, elas podem ser normais de acontecer, mas não são normativas. Digamos, elas podem acontecer. Estou me referindo a gente que é pentecostal também, que não entende, que entende assim. Mas geralmente os pentecostais entendem que a língua é a evidência inicial. E alguém diria, e como é que a gente pode pensar isso biblicamente? Como é que a gente pode olhar para a Escritura e dizer que não, a evidência do batismo no Espírito são as línguas estranhas?
Ou como talvez podemos pensar de forma mais ampla essa questão. Vamos então pensar isso a partir do Antigo Testamento, fazer uma construção do Antigo Testamento, e vimos então para o Novo, para perceberem qual é a lógica clássica entre os pentecostais sobre isso. Vamos ver Números, capítulo 24, versículo 11. Números 24, versículo 11. Acho que era aqui. Número 11, 16. Eu troquei aqui, perdão. Número 11, 16. Número 11, 16. Número 11, 16, 17. Depois os versículos 24. Está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali farei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não os leves tu. Versículo 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. Arruntou 60 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eliade, o outro Medade, e repousou sobre ele o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizavam no arraial. Aqui tem uma coisa interessante. Primeiro, qual é? É como diz que aqueles homens foram cheios de Espírito, e eles profetizaram uma única vez. Depois daquele dia, nunca mais profetizaram. Aqui é uma base para a ideia de quê? De sinal. Qual é a ideia de sinal no bater no Espírito Santo? Que alguém, quando é cheio, é batizado pelo Espírito, ele pode falar em línguas uma única vez na vida e nunca mais falar. Como os homens aqui que profetizaram e nunca profetizaram. Só que o interessante aqui é o quê? É que a profecia diz que eles profetizaram, mas não diz o conteúdo da profecia. É uma profecia sem conteúdo. Digamos, geralmente você tem que ter o quê? Conteúdo. Mas aqui eles profetizam, mas não há conteúdo. O mesmo acontece onde? O mesmo acontece no livro do 1 Samuel com Saul. Vamos lá, Samuel, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 10, 11. Chegando eles a Gibeia, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos que antes o conheciam, vendo que ele profetizava, com os profetas diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Aqui também tem algo interessante. Saul também aqui só profetiza aqui, nunca mais profetiza. Também aqui reforça o que? A ideia de que? De um sinal de assistimento do Espírito. Mas é também interessante o que? Que o conteúdo da profecia também não existe, não tem. Isso em teologia bíblica é conhecido como profecia estática. E há biblistas
que dizem, tanto judeus, não pentecostais, como pentecostais, um livro que trabalha esse assunto aqui, é o Batismo no Espírito, de Silas Daniel. Tem um capítulo só sobre profecia estática no Antigo Testamento. E o que alguns biblistas dizem? Que não seria incoerente pensar que a ideia de profecia aqui é semelhante à glossolalia no Novo Testamento, em Atos 2, por exemplo. De dizer que a profecia estática de Número e aqui 1 Samuel poderia ser o equivalente às línguas no Novo Testamento. Por quê? Porque é uma profecia sem conteúdo. Por que pensam assim? Porque a ideia aqui é de uma fala inspirada. Mas qual é o ponto? O ponto aqui é como no Antigo Testamento esse derramamento do Espírito Santo está muito atrelado ao espírito de profecia. Eles são cheios de espírito em Número e profetizam. Em 1 Samuel, ele é cheio de espírito e também ele é um profeta. Isso vai se repetir aonde, por exemplo? Na promessa de quê? De Joel. Ou até antes, Moisés diz o quê? Quem dera todo o povo de Israel fosse o quê? Profeta. E lá em Joel, qual é a palavra? Vou derramar o meu espírito e vossas filhas profetizarão. Olha como o derramamento do espírito está muito ligado ao quê? À profecia. Isso vai se repetir com muita frequência no Novo Testamento, no livro de Lucas. Agora pode passar aqui, minha irmã, por gentileza, algo que tem aqui que eu vou mostrar a vocês, que é interessante. Passa, correndo. Para aqui. Olha como aquilo que é conhecido como narrativa da infância de Jesus. Como o derramamento do Espírito repete o padrão do Antigo Testamento. Espírito de profecia. João Batista, ele é cheio do Espírito. Para quê? Para profetizar. Inclusive ele é visto como o quê? Como o último dos profetas na perspectiva do Antigo Testamento. Está lá, a gente está aqui a descrição. Pode passar também. Isabel, mãe de João Batista, faz o quê? Quando Maria a cumprimenta, ela é cheia do Espírito. E sem saber que Maria estava grávida, ela começa a profetizar. Bendita é o fruto do seu ventre. E ela começa a declarar palavras proféticas sobre Maria. Quem contou para ela que ela estava grávida? Ela não falou nada. Porque ela é cheia do Espírito. E o que evidencia que ela foi cheia do Espírito? Que ela profetiza. Da sequência, aí vem Zacarias, o pai de João Batista. Diz que Zacarias, o pai de João Batista, é cheio do Espírito e profetizou. Olha como o começo de Lucas está fazendo o quê? Está construindo a partir do Antigo Testamento a ideia de quê? De enchimento de Espírito e profecia. Continua. Tem ali Simeão e Ana, são os velhos profetas. Quando Cristo é levado para o templo, tem lá Simeão e Ana, que Deus falou para eles do que estava acontecendo. Eles eram cheios do Espírito e fizeram o quê? Como é que eles profetizam? Simeão recebe Cristo no colo e diz: agora eu posso morrer, porque eu vi o meu Senhor. Ele está profetizando, ele é cheio do Espírito e profetiza. Parando aqui, quando a gente vai para Atos 2, o que vai acontecer? Os discípulos são cheios do Espírito e eles não profetizam, eles falam em outras línguas. O que isso quer dizer? No Antigo Testamento, no começo de Lucas, esse derramamento de Espírito, o batismo no Espírito, está muito relacionado ao quê? A evidência que vem depois de dizer que alguém foi cheio do Espírito está relacionada ao quê? A uma fala inspirada. Alguém fala inspirado pelo Espírito. Ali era o quê? Profecia. Como no Novo Testamento, a nova era, e Lucas é uma transição, chega no Novo, o que aparece como fala inspirada não é a profecia, é o quê? São as línguas, porque línguas também são fala inspirada. É a partir dessa lógica
que quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, talvez o único texto que não aparece que aqueles que foram cheios de Espírito falaram em línguas é o texto de Atos 8 em Samaria e também o texto de Atos 9 em Paulo. Os demais textos, eles são cheios de Espírito e falam em línguas. Quer dizer, o que anteriormente era cheio, vinha profecia. Aqui em Atos, eles são cheios e vem o quê? Vem as línguas estranhas. É dessa lógica, então, que se percebe que a evidência do batismo é o quê? É a língua estranha. Só que quando nós também lemos em Atos, temos que ser o contexto bíblico. Tem alguns textos que encontramos o quê? Atos 19. Eles foram cheios do Espírito, falavam em línguas e profetizavam. Quer dizer, a profecia aparece ao lado das línguas. Talvez o que podemos então pensar é o quê? Se não podemos ser talvez muito restritivos, porque há um ou dois textos em Atos que não aparece só as línguas, mas também profecia, talvez poderemos abrir para dizer o que não. A evidência do batismo às vezes é o quê? Línguas e às vezes profecia. Mas geralmente, na maioria das vezes no texto bíblico, está em quê? Em línguas estranhas. Como é que eu penso à luz da Escritura isso aqui? E aqui eu vou um pouquinho, vou ser um pentecostal que vou contrariar um pouquinho a maioria dos pentecostais. Eu tendo a pensar que à luz da Escritura é um pouquinho mais coerente pensar que a evidência inicial do batismo é o quê? É uma fala inspirada. Entende? Uma fala inspirada que pode ser profecia, que pode ser língua, ou ainda cânticos espirituais que foram inspirados pelo Espírito. Por quê? Porque essas expressões aparecem em Atos quando alguém é de fato cheio ou batizado no Espírito Santo. Portanto, não há absurdo algum pensar na ideia das línguas, porque de fato em Atos as línguas são mais recorrentes. Mas como tem alguns textos que mencionam outros elementos e outros textos que não mencionam nada, então talvez seja, na minha leitura, apropriado pensar que a evidência inicial é uma fala inspirada, que pode ser línguas estranhas, pode ser profecia, pode ser um louvor inspirado, ou ainda, talvez uma ousadia tremenda para testemunhar Jesus Cristo. Porque quando olhamos para Atos dos Apóstolos, o que a gente percebe é isso que está acontecendo. Mas não tem absurdo nenhum pensar na ideia da língua como o que é, como aquilo que está substituindo a fala inspirada do até, que era a profecia. Ok? Mas Atos é um pouquinho mais abrangente na leitura. E então, o que aparece geralmente é uma fala inspirada pelo Espírito. E ela pode ser, talvez, diversificada a partir daquilo que estamos lendo na narrativa que estamos estudando no texto de Atos dos Apóstolos. Agora, vamos então aqui entrar para o ponto último que eu vou trabalhar um pouquinho mais agora com vocês, em pensar, talvez pregar um pouquinho. Quando nós lemos a Escritura, Atos capítulo 1, versículo 8, Cristo claramente nos comissiona. Mateus capítulo de número 28, 18, 19 e 20, Cristo nos comissiona. Marcos 16, 15, 16, Cristo está nos comissionando. Digamos, nós somos missionários. Cristo diz que seus discípulos devem ser suas testemunhas, devem pregar o Evangelho. E é interessante que era urgentíssimo que se pregasse o Evangelho. Por quê? Naquela época, não tínhamos 33% da população mundial como cristã. Se hoje é urgente ser testemunha de Cristo, cumprir a missão, naqueles dias era mais ainda. Por quê? Porque o mundo não era de maioria cristã. Mas é interessante que mesmo sendo urgente que eles forem testemunhar, Cristo ordena a eles:
fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso demonstra o quê? O quanto Cristo está dando importância para esse revestimento de poder para o cumprimento da missão que Ele nos confiou. É urgente vocês irem na Samaria, Judeia, mas é necessário que vocês fiquem na cidade. Para quê? Para serem revestidos ou batizados no Espírito Santo. Portanto, a importância deste batismo é enfatizada pelo Senhor Jesus Cristo. E é interessante, Jesus relaciona o batismo com o quê? Com missão. E é talvez aqui mais uma evidência de por que o batismo não é regeneração. Por quê? Porque regeneração tem a ver com o quê? Com a nossa filiação em Cristo. Agora, o batismo no Espírito, Cristo associa ao que é a missão. Vocês vão ser revestidos de poder. Para quê? Para serem minhas testemunhas. E vou lhe dizer algo muito sério, meu irmão. De tudo o que eu falei aqui, sobre o batismo no Espírito Santo, o mais importante não é a evidência. A evidência, o sinal, é só um sinal. O mais importante é o quê? É o propósito. O quê? Sermos capacitados para testemunhar Jesus Cristo de Nazaré. O batismo no Espírito Santo não deve ser visto para nós como fosse, eu falo em língua, sabe? Agora, não. Isso é bobagem. O batismo no Espírito Santo, ele só vale a pena, ele, na maioria das vezes, de fato aconteceu, quando quem o recebe tem o interesse de testemunhar Jesus Cristo de Nazaré. Não é sobre, eu falo em línguas, eu profetizo, não. É sobre uma capacitação que vem do Senhor. E por que a capacitação é fundamental? Primeiro, porque nós temos a tendência de ter medo. Pedro negou Cristo diante de uma mulher. E esse batismo no Espírito, esse revestimento de poder, nos dá o quê? Ousadia. O mesmo Pedro que negou Cristo diante de uma escrava, que não tinha crédito nenhum, está agora em Atos capítulo 2, diante de uma grande multidão. Depois que ele é revestido de poder, ele não tem mais medo. Ele abre a boca e diz: vocês mataram Jesus Cristo. Ele era justo e inocente. Mas saibam de uma coisa, a morte não poderia detê-lo. No terceiro dia ele ressuscitou e agora está à destra do Pai e brevemente voltará para nos buscar. Esse mesmo Pedro que negou Cristo antes de Atos 2, diante de uma escrava, em Atos capítulo 13 e capítulo 4, está diante do Sinédrio, que poderia prendê-lo, ou ameaçaram de morte. Se você não parar de pregar, você vai ser morto. Falar que essa é de uma coisa, mas vale obedecer a Cristo do que obedecer aos homens. Nos joguem logo na prisão, nós não temeremos. Esse mesmo Pedro vai preso. Antes de ir preso, ele é liberado. Não pregue mais. Eles ficam um pouquinho acanhados. De repente, Atos 4, 31, eles estão orando e eles são cheios do Espírito e saem com ousadia para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. O batismo é importante porque nós temos a tendência de ter medo. E esse batismo dá o que? Ousadia para testemunhar. Segundo, o batismo é importante por quê? Porque nós temos limitações e a obra que nos foi confiada é árdua, é sublime e as nossas limitações não conseguem alcançá-la. Por que os apóstolos conseguiram revolucionar o mundo da época? Se não tinham apoio do império, não eram os homens mais intelectuais, tirando alguns, não tinham dinheiro, como é que eles conseguiram revolucionar, impactar o mundo? Sabe por quê? Porque eles foram revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. E as nossas limitações, com o poder do Espírito, então nós somos capacitados a pregar com ousadia o nome de Cristo. Por que é importante ainda esse batismo?
Esse batismo é importante por quê? Porque em um contexto, e naquele contexto em que havia muitas divindades, esse batismo de revestimento dava ousadia para que eles testemunhassem, e era acompanhado com certos dons, e eles curavam. E isso eram sinais, faziam o quê? Que apontavam para Cristo. Curavam, libertavam, expulsavam demônios e faziam obra. O sobrenatural era uma marca poderosa na pregação do Evangelho. E a gente vive hoje o quê? Um tempo de secularização, um tempo de relativismo, um tempo em que de ceticismo, não se crê naquilo que é transcendente. E nós, como cristãos, devemos ser o quê? Baluartes, pilares, que estão dizendo, se o mundo não crê em algo sobrenatural, nós cremos, nós vivenciamos, nós experimentamos, e por isso cremos em cura, cremos em milagres, cremos que Deus provê, cremos em intervenção divina. O batismo é uma das formas de fazermos o quê? De anunciar que nós cremos em algo transcendental. E quarto, tão logo Pedro é revestido de poder, quando ele abre a boca, ele testemunha Cristo. Por que é fundamental esse enchimento do Espírito? Porque o Espírito Santo glorifica a Cristo. Em um mundo em que há tanta ideologia, há tantas teologias sem nexo na Escritura, há tanto antropocentrismo, homem centrado na mensagem, teologia da prosperidade, não prosperidade bíblica, teologia do coaching, em que os pastores viraram agora pregadores da autoajuda. O batismo no Espírito, o revestimento de poder é o quê? É ousadia para quê? Para testemunhar. Testemunhar quem? Cristo. Digamos, quem de fato foi revestido do poder do Espírito, sua mensagem tem nome. Jesus Cristo é sua mensagem. Em um tempo de antropocentrismo, em um tempo em que a cultura da igreja, do mundo da igreja, é que o homem é o centro, a pregação é sobre o homem, a autoajuda. Uma igreja revestida de poder é uma igreja que tem uma mensagem. Cristo Jesus é a sua mensagem. Seu nascimento virginal, sua vida santa, sua morte na cruz, sua ressurreição, sua ascensão e sua segunda vinda para buscar a sua igreja. Meu irmão, o batismo no Espírito Santo não é para a estatística das igrejas. Agora temos 20 batizados. O batismo no Espírito Santo é para a missão. Toda a igreja que diz pentecostal e o batismo no Espírito Santo não tem esse foco, eles não entenderam o propósito do batismo no Espírito Santo. Por que a igreja primitiva, nós lemos e vimos Pedro, Tiago, Paulo, esses homens foram terríveis. Mas vocês sabiam que o crescimento da igreja primitiva não se deu por causa dos apóstolos. Não. Os grandes responsáveis foi o povo. Como assim? Comerciantes. Onde eles iam, eles levavam a mensagem. E onde eles chegavam, diz Michael Green sobre evangelismo na igreja primitiva, é um livro que ele escreveu sobre isso. Onde chegava um cristão, chegava um missionário, chegava um pregador, chegava um evangelista. Por quê? Porque eles eram revestidos de poder. Para quê? Para onde quer que chegasse um cristão, chegava um missionário de Cristo. O batismo no Espírito Santo, ele quebra o paradigma de quê? De elitismo, do clero, de ter o clero. O batismo no Espírito Santo é para todos. Portanto, todos podem ser revestidos. Não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa seu gênero, não importa seu tempo de igreja, todos podem ser cheios. E por que isso é importante? Porque esse empoderamento do Espírito faz o quê? Faz com que cada um de nós pode ser um potencial evangelista onde quer que chegamos. Eu sei que tem gente que tem a vocação, dom para evangelismo, mas se a igreja toda for batizada no Espírito Santo, todos nós fomos
revestidos de poder para testemunhar. Essa é a resposta que geralmente os pentecostais clássicos apresentam quando os perguntam: qual é a razão do vosso crescimento? Para ter uma ideia, o século XIX é conhecido como o século das missões. A igreja investiu muito em missões naquele século. Mas em um século, que é o século das missões, foram convertidas 3,5 milhões de almas. O movimento pentecostal surgiu no século passado. E em 100 anos de movimento pentecostal, com essa ênfase de revestimento de poder para a missão, para o testemunho, em 100 anos e 20 anos, 120 anos ou 122 anos, estima-se que tem no mundo 650 milhões de pentecostais. E estima-se, como diz Philip Jenks, autor do livro A Próxima Cristandade, estima-se que até 2050 seremos no mundo 1 bilhão de pentecostais. E a resposta à pergunta que não se cala é: como é que eles conseguiram, em um tempo tão curto, chegar a números tão expressivos? A resposta é que todo cristão pode ser revestido de poder. E se todos somos revestidos de poder, todos somos testemunhas de Cristo. Portanto, onde chega um crente de uma comunidade pentecostal, tem que chegar alguém que vai testemunhar Jesus Cristo de Nazaré. E por causa disso, ao que ousadia fazer isso? Pelo revestimento ao que se coloca em prática. Vive-se o slogan da reforma, um dos tripés da reforma. Porque na verdade nós pensamos na reforma e pensamos o quê? Nos 5 sola. Mas na verdade o tripé da reforma não era os 5 sola. Era o quê? 1, sola escritura. 2, sola fide et graça. E 3, o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso quer dizer o quê? Todos os crentes podem ler, podem orar, podem interpretar, podem pregar, podem servir. Isso, com a reforma, foi enfatizado, mas muito pouco vivenciado. Sempre teve o clero, a elite. Quando surge o movimento pentecostal, isso é quebrado. Entre os pentecostais, todos podem ser cheios, revestidos. Portanto, todos são o quê? Missionários, evangelistas. Têm que estar comprometidos com o testemunho de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o americano e o ocidental da Europa diz o quê? O cristianismo está a afundar. Não é verdade. Sabe que não é verdade? Porque está a afundar na América, está a afundar na Europa. Os próximos anos, já começou agora, há uma mudança de crescimento do cristianismo. Qual? O famoso sul global. Está saindo do ocidente para o sul global. Parte da América Latina, parte de África e parte da Ásia. O que é isso? Se os norte-americanos negligenciaram aquilo que é o revestimento de poder, a dimensão sobrenatural, assim como alguns europeus, pelo liberalismo, nessa região do mundo sul global, há uma ênfase maior em quê? Em algo sobrenatural. E sabe quem sustenta isso? São os pentecostais. Como? Pela crença em um revestimento de poder. Para quê? Para a missão. Enquanto a Europa e a América vêm sucumbindo pelo liberalismo, América Latina, parte de África e parte da Ásia, ao quê? Há um crescimento absurdo da igreja. Por quê? Porque nesses ambientes não se negociou a ênfase sobrenatural na proclamação do Evangelho. E como diz Philip Jenks, os próximos anos, o centro do cristianismo não será mais países como a Alemanha, não serão mais cidades como países como a Escócia, não será mais Genebra, serão o quê? Manila, nas Filipinas, cidades na China, cidades como aqui na Argentina, estou aqui fugiu, esqueci o nome, cidades como regiões da Nigéria. Por quê? Porque nesses ambientes há uma ênfase,
O cristão precisa de revestimento de poder, cheio do Espírito Santo. Para quê? Para cumprir a missão que nos foi incumbida. Meus irmãos, nenhum intelecto nosso, e temos que estudar mesmo, meus irmãos, nenhuma força nossa será suficiente para podermos cumprir a missão que nos foi confiada. É por isso que Cristo diz: eu não vos deixarei só, eu enviarei outro Consolador. Por quê? Porque se não for pelo poder do Espírito Santo, não será possível. Não será possível. Isso é tão sério que em países como a China e a Nigéria, igrejas tradicionais anglicana, presbiteriana, são na sua maioria igrejas carismáticas. Estima-se que o cristão dos próximos anos é um cristão carismático. E quem diz isso não sou eu como pentecostal, é Philip Jenk, que não é pentecostal. Por quê? Porque essa é a tendência. Se a igreja não acordar para isso, vamos sucumbir para o quê? Para o secularismo. E perderemos uma ênfase fundamental para cumprirmos a missão que nos foi confiada. Não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não devemos jamais negligenciar a importância do poder, da presença, do revestimento do Espírito de Deus sobre as nossas vidas como cristãos, para podermos cumprir a nossa missão. Que o Senhor nos revista, que o Senhor nos visite poderosamente, que o Senhor nos avive enquanto igreja, porque a gente precisa viver isso, porque há um mundo nos esperando. E sabe de uma coisa? Se não for pelo Espírito Santo, nós viveremos centrados em nós. Mas se ouvirmos a voz do Espírito, o Espírito nos conduzirá para aquilo que Ele quer fazer no mundo através de nós. É por isso que é importante o revestimento de poder. Não para dizer que eu falo em línguas, não porque eu profetizo, não. É porque há um fim. O batismo no Espírito não é um fim em si mesmo. O batismo no Espírito é um meio para um fim. Qual o fim? Testemunhar ousadamente a Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho plena certeza, o Senhor deseja nos revestir com o seu poder. Amém? Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Enquanto discípulos de Cristo, precisamos levar com muita seriedade a missão que o Senhor nos confiou. E eu tenho dito que se a missão que o Senhor nos confiou continua, e como continua, se os desafios da missão continuam, então as ferramentas que vêm do céu para nós também continuam. Por isso, não devemos jamais negligenciar as ferramentas que o Senhor tem para nós. Para quê? Para podermos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. E sabe quem é o nosso modelo para cumprirmos a nossa missão? Passa por gentileza, minha irmã. O nosso modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o profeta carismático, que é anunciado por João, o batismo do Espírito, que faz o que? Que nasce no meio do Espírito, que faz mais o que? Que é cheio do Espírito, que faz mais o que? Que é levado pelo Espírito, que faz mais o que? Que anuncia a sua missão pelo poder do Espírito. O próprio Senhor Jesus se alegra também no Espírito. E o próprio Senhor Jesus faz o que? Faz a promessa sobre o derramamento do Espírito Santo. Sabe por que Jesus foi eficaz na sua missão? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. O Filho de Deus só foi eficaz na sua missão porque ele foi cheio do Espírito. Não tenha dúvida, meu irmão, toda a igreja comprometida com a missão, ela só vai ser eficaz em cumprir a missão se ela ser cheia, revestida do poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que é inegociável. É por isso que não devemos negociar
Porque o Senhor Jesus, nosso Senhor, foi cheio do Espírito de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pode cantar.